Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que deixe aí o joinha para nos ajudar. Acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se, que você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema Arca da Aliança. O que a gente sabe sobre a Arca da Aliança? Primeiramente, eu quero desejar a cada um de vocês um ano abençoado, um ano de milagre, um ano em que Deus venha operar o sobrenatural na tua vida, porque o nosso Deus, embora possa ocorrer a circunstância que for, a dificuldade que for, o mundo tá aí, né, de pernas pro ar, mas o nosso Deus ainda faz milagre. Não esqueça disso. Nós vamos meditar um pouco sobre esse tema Arca da Aliança e o que se sabe da Arca da Aliança, né? Primeiramente, é um nome bem peculiar, Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, ou ainda conhecida como a Arca do Concerto. Por que concerto? Porque foi um concerto, um acordo que Deus fez com o seu povo Israel, né? Ele fez assim, como se fosse um contrato com aquele povo. Olha, eu serei o teu Deus e você será o meu povo, né? Eu vou atuar no meio de vocês. Tudo o que existia no tabernáculo, a mesa, o pão das preposições, a bacia em que se lavava para poder o sacerdote oferecer o sacrifício, tudo que existia arremetia ao Senhor Jesus, dava uma visão do que seria o futuro. Aquilo era um símbolo, símbolos que Deus usava. Jesus não falava por parábolas para que o povo pudesse entender o significado real do que ele estava ensinando. Deus, da mesma forma, ensinava através de símbolos que eles viam, daquilo que eles viam. Então, primeira coisa interessante, do que é que foi confeccionada a arca? A Arca da Aliança, ou do Testemunho, ou do Concerto, como você queira chamar, ela foi confeccionada de madeira de acácia, ou ainda conhecida como madeira de cipestre, né? Era madeira, uma madeira nobre da época, né? E foi revestida de ouro por dentro e por fora. Que tamanho que era essa arca? Ela tinha aproximadamente 1,20 m de comprimento, por 90 de altura e 90 de profundidade, tá? Então era 1,20 por 90 por 90. Então ali eles colocaram, Deus mandou confeccionar para que tivesse aonde acomodar a lei que ele deu, as duas tábuas dos 10 mandamentos. Deus falou: olha, você vai fazer uma arca, você vai colocar os 2 querubins, um de frente para o outro. Esses querubins eram para ser adorados? Não. Esses querubins representavam a presença de Deus no meio do povo. E era onde o sacerdote espargia o sangue. Em cima daqueles querubins, ele jogava o sangue quando ele ia fazer um sacrifício pelo pecado. Então, mostrando que haveria derramamento de sangue, como houve, né, a parte do martírio do Senhor Jesus e a sua morte, houve o derramamento de sangue uma só vez, porque aí o cordeiro não precisa mais ser imolado, e através desse único sacrifício, então Deus atraiu os homens a ele, né? Deu o direito de salvação. Então, eles ali colocavam as 2 tábuas dos 10 testemunhos, um pote, né, que era de ouro provavelmente, onde tinha uma quantidade do maná, que Deus sustentou o povo com maná durante a trajetória deles no deserto, e também
também a vara, né, de Arão que floresceu. Por que que nós falamos isso? Porque foi aquela vara que quando eles se apresentaram diante de Faraó, quando Arão jogou aquela vara, ela se transformou numa serpente. Aí os sacerdotes também que sabiam fazer magia, os sacerdotes egípcios, também fizeram a mesma coisa. Só que a vara de Arão tragou, devorou as outras varas. Por que foi feito dessa forma? O que representava esses objetos que estavam ali guardados, né? Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos era a lei de Deus. Era como se fosse uma bússola. Olha, o caminho a seguir é esse. O que vocês têm que percorrer, o caminho que vocês têm que percorrer, o que vocês têm que fazer é isso aqui. Então significava o caminho correto a seguir. Era como se fosse uma bússola, né? Uma luneta. Olha, a visão é essa, olha, enxerga. É por aqui que vocês têm que caminhar, para que vocês possam prosperar. A vara, ela representava a manifestação do poder. Foi o primeira obra que Deus fez, né? A olhos nus, foi através dessa manifestação. Então, era mostrando que o poder de Deus caminhava com eles. E, por último, a porção do maná, que representava que eles nunca ficariam sem sustento. Então, dentro da arca tinha o regulamento, né? A diretriz, o caminho que eles tinham que seguir. Mostrava que o poder de Deus estaria com ele e que eles teriam sustento. Então, essas três coisas: não faltaria o poder, não faltaria o sustento e não faltaria a direção certa. Aonde você encontra essas passagens que eu estou te citando? Em Êxodo 25, do versículo 10 ao versículo 22. Agora, onde é que está a arca do concerto? Existem aí duas possibilidades, né? Há uma hipótese, né, que diz que ela foi destruída pelos babilônicos. Quando Nabucodonosor mandou prender o povo, ele saqueou a cidade. Então, muitos acreditam, né, muitos historiadores, estudiosos que pesquisam, dizem, olha, foi levada para a Babilônia, e como eles confeccionavam os seus ídolos e tudo que eles faziam era de ouro, era de prata, de lápis lazuli, de pedras preciosas, eles derreteram a arca, que era o ouro, para tirar o ouro. Então, uma hipótese é essa, que diz que os babilônicos tomaram tudo que tinha de precioso do povo de Israel e levaram para a Babilônia, e lá foi destruído, lá se perdeu. Uma segunda hipótese, afirmam que Jeremias, que sabia que isso aconteceria, porque ele constantemente ele dizia, olha, vocês se consertem, saiam do meio da idolatria, clamem a Deus, os sacerdotes que estão aí corrompidos se consertem, porque vocês verão que este povo vem, Nabucodonosor vem e vai levar o povo cativo. Então diz que quando ele percebeu a aproximação, Deus mostrou para ele a aproximação de Nabucodonosor, há uma hipótese que ele tenha tomado a arca, tenha levado para um determinado lugar que somente ele sabia, e ele tenha escondido numa caverna, em algum lugar em que ela ficou ali tão bem guardada que até hoje ninguém encontrou. Então são essas duas hipóteses, né? Agora, a arca, é interessante que esses querubins que estavam ali, né, que foram confeccionados de ouro puro, né, em cima da arca, esses querubins, eles estavam ali a fim de amenizar a ira de Deus contra o povo, né? E esses querubins, eles funcionavam como se fosse um telefone. Era por onde se
manifestava o poder de Deus naquela arca. E Moisés se comunicava com Deus. O sacerdote também, quando entrava no tabernáculo, era de onde saía a voz de Deus. Então a arca, ela funcionava como um meio de comunicação de Deus com aquele povo. Você lembra da passagem que fala que Samuel ajudava o sacerdote Eli no templo e ele ouviu a voz de Deus que o chamava? E ele falou para ele: quando te chamarem, você responde assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, a arca estava ali e Samuel ouvia porque Deus falava através da arca. Então, era a forma de comunicação, era Deus presente no meio do povo. Você pode verificar isso no versículo 22 de Êxodo 25. Deus falava com eles dessa forma. Era uma forma de contato direto de Deus para com o povo. Quando Jesus diz assim na sua palavra: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo: eu sou agora o meio de comunicação do homem com o seu Criador. Então, tudo que pedires em meu nome, ele diz, em nome do Senhor Jesus, crendo, recebereis. Então, o meio agora, né, de contato com Deus é através do Senhor Jesus. Por quê? Porque as coisas materiais, as coisas que eram visualizadas pelo povo, tinham valor? Tinha, para aquela época. Mas Deus mandou um que fez o sacrifício perfeito, um único sacrifício. Então ele agora é o próprio conserto de Deus para conosco. Ele tirou o testemunho velho, ele quebrou aquele testamento, né? Que tinha falhas, né? Que tinha emendas, que tinha coisas que não poderiam por si só, né, serem válidas para uma vida toda. E ele falou: agora eu vou mandar o meu filho, né, que está comigo desde o princípio, a minha palavra manifesta, eu vou colocar ela no meio dos homens para que ele faça um concerto perfeito, que não vai precisar de outra coisa para que venha trazer toda a humanidade até a mim. Então, ainda diz, né, na palavra de Deus que ninguém podia tocar a arca, somente o sacerdote poderia fazer o sacrifício pelo perdão dos pecados, e que também, né, quando Uzá tocou na arca, ele morreu, porque ele não era um homem preparado para isso. Para finalizar, eu quero deixar para vocês Hebreus 9, que diz que aquilo que era terreno e material, os sacrifícios que deveriam ser repetidos periodicamente, foram substituídos pelo sacrifício perfeito e único daquele que tinha e tem condição de nos levar até Deus. Este Cordeiro perfeito está à direita de Deus, à destra, né, à sua destra, de maneira para lembrá-lo: Pai, eu paguei o preço por ele, eu paguei o preço por ela. Abençoa. Então toma posse dessa palavra, que você receba a bênção de Deus na tua vida, que você coloque Jesus como centro da tua vida, que esta arca perfeita da salvação, que agora não é mais nem de conserto, nem de testemunho, é da salvação da nossa alma, que ela esteja habitando em nosso meio, que a presença de Jesus seja constante durante esse ano de 2022. Eu quero agradecer a você que fez parte, né, desse canal, do nosso canal, durante o ano que se findou, que nós possamos ter aí um ano de grandes aprendizagens. Eu posso aprender contigo, você pode aprender comigo, e que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E fica para ti um forte abraço da missionária Deise. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.